Quase 9 horas da noite dessa sexta-feira, hora de mais uma entrevista importante para você acompanhar aqui no Expresso CNN. Vamos conversar agora com o presidente, então, nacional do PSB, Carlos Siqueira. Presidente, boa noite, bem-vindo ao Expresso. Mona Lisa falando, me ouve bem? Eu ouço muito bem, boa noite a você, Mona Lisa, e aos seus ouvintes. Muito prazer estar aqui com você mais uma vez. O prazer é todo nosso em recebê-lo, especialmente num dia tão importante, né, para a legenda. Então, presidente, vamos lá. O ex-governador Alckmin anunciou a chegada ao PSB, ele é cotadíssimo para ser vice de Lula. O ex-presidente Lula, já pergunto direto, vai estar então no evento oficial na semana que vem ou não, presidente? Bom, ainda não sei. Eu hoje transmiti, através da presidente nacional do PT, o convite para o presidente Lula. Não tenho ainda retorno se ele virá ou não. Ela disse que não havia previsão dele estar em Brasília na próxima quarta-feira, mas se ele vier, será um grande prazer recebê-lo para a filiação importantíssima que nós vamos receber no próximo dia 23. Ajudaria ou complicaria quando a gente olha para o cenário local, para o cenário estadual, PSB e PT em São Paulo? Eu me refiro a Haddad e também Márcio França. A história tá difícil aqui, né, presidente? Eu acho que ainda há chance, espero que tenha chance de entendimento. Nós defendemos a candidatura do companheiro Márcio França. Achamos que ele tem possibilidade de ampliar mais ao centro e facilitar, inclusive, a campanha do presidente Lula. Mas se o PT, que tem autonomia para isso, como nós temos para manter a nossa, entender que não deve ser assim, fazemos um acordo para o segundo turno. Isso já aconteceu em várias ocasiões com o PSB, inclusive com o próprio Eduardo Campos em 2006, quando teve a candidatura de Humberto Costa e a candidatura de Humberto Costa e de Eduardo Campos, e no segundo turno estarmos juntos. Então, pode acontecer isso. E se houver um acordo, melhor ainda. Então, mas acho que temos que contribuir para que possa alargar o espectro político da candidatura do presidente Lula, que é mais do que necessário. Acho que ir ao centro é fundamental para ter uma vitória, e, se possível, ainda no primeiro turno. Presidente, colocar os nossos analistas, claro, aqui na conversa. Caio Junqueira, chega no papo. Caio. Um eventual novo governo Lula? Caio, desculpe, por mas eu favor. Tô com problema no som, que eu não ouvi a sua pergunta. Sim, Caio, por gentileza. Presidente, só um instante. Caio, o comecinho da sua fala ficou sem áudio, então, Caio Junqueira, por gentileza, repita a sua pergunta. Siqueira, qual seria o papel do Alckmin em um eventual novo governo Lula? Veja, o papel de um vice é determinado pelo presidente da República, né? Eu acho que ele será um grande vice se for convidado e se aceitar a ser o vice. Acho que aceitará o vice Lula, porque é um homem moderado, um homem experiente, um homem leal e que, inclusive, também acena para um setor político que é o centro político, que é muito importante para decidir uma eleição presidencial, mas também para governar. Então, acho que esse papel ele pode exercer de ser essa figura conciliadora que ele é, essa figura experiente, respeitada e respeitável. No governo Lula, ele pode dar uma grande contribuição para a estabilidade política e para a ampliação ao centro político também, para permitir uma governabilidade mais segura. Carolina Brígido, chega no papo também, Carol. Presidente, o ex-governador Geraldo Alckmin, ele ficou 33 anos no PSDB. De certa forma, ele adquiriu uma cara do PSDB, né? Ele tem a cara do partido e ele também foi muito exposto durante esse tempo. Ele foi candidato à eleição presidencial por muitas vezes, por uma vez, e ele ficou exposto nacionalmente. Eu quero saber do senhor o seguinte: como dar uma nova cara a Alckmin, e ele deve mudar o discurso, vai ser repaginado, vai negar o passado? Como é o novo Alckmin no PSB? Veja, eu acho que o Alckmin, a quem nós tivemos aliado por muitos anos lá em São Paulo, não precisa mudar nada. Nós estamos recebendo ele num momento importante, no momento que nós queremos fazer uma virada de página
e ele cumprirá esse papel histórico com muita competência, com muita lealdade e com muita capacidade que lhe corresponde. E temos segurança de que ele vem para o PSB, que é um partido de centro-esquerda, que cumprirá essa tarefa histórica de ajudar a eleger o presidente Lula e ajudar na governabilidade, como eu já disse anteriormente, e ele não precisa mudar nada. O Partido Socialista Brasileiro tem suas características, é um partido que tem uma longa vida na vida republicana nacional e se caracteriza pelo socialismo democrático, por um transigente da democracia e, portanto, ele cumprirá essa tarefa. E nós entendemos e temos que ter a grandeza e a largueza de receber alguém que, sendo de centro, vem para o nosso partido para cumprir essa tarefa e ele cumprirá muito bem. Não é necessário que ele mude. Eu acho que é necessário que ele contribua com o presidente Lula, não só para ganhar a eleição, mas também para governar e para promover mudanças, sobretudo mudanças num sistema político que está superado, que precisa ser profundamente reformulado para que possa assegurar a democracia, porque a democracia brasileira não se sustentará num sistema político que se mostrou superado e praticamente falido quando permitiu a eleição do senhor Jair Bolsonaro para colocar em risco permanente a democracia brasileira. Presidente, Lula e Alckmin podem, de fato, ampliar o debate com outros setores, incluindo o dos empresários? O senhor acredita que o PSB, PT, então, e PSB, para manter a ordem de importância, olhando para a chapa, podem atrair a tal frente ampla para derrotar, então, o presidente Bolsonaro? Essa é a nossa tese, Mona Lisa, porque o Partido Socialista Brasileiro, desde mais de um ano atrás, decidiu que a eleição de 2022 não é uma disputa entre esquerda e direita. A eleição de 2022 é uma disputa entre autoritarismo e democracia. A vitória de Jair Bolsonaro é uma vitória que nós não queremos e faremos tudo para que ela não ocorra, que liquidará o que ainda há de democracia no Brasil. E a vitória de Lula, e inclusive incluindo esse setor, por isso é importante atrair os setores e mais do que uma coligação de partidos, é importantíssima uma coligação social que inclua desde os trabalhadores e seus interesses, aos interesses empresariais, aos interesses do sistema financeiro, de todas as áreas. É preciso ter a largueza e a capacidade de unir forças em torno de um programa comum que restabeleça a plenitude democrática e promova mudanças eficazes e positivas no âmbito da economia, no âmbito que tem uma inflação quase incontrolável, que o país está estagnado, que não conseguiu ainda crescer nesses últimos anos, no âmbito da política e no âmbito social, que também essas crises estão presentes, não é apenas a crise política que existe no Brasil, que vem desde 2013 e é uma crise que se arrasta e que precisa ser superada. E para isso é absolutamente necessário a existência de união de forças políticas e sociais que possam assegurar um projeto legitimado das urnas para promover as mudanças que o nosso país necessita. Fazer mais uma rodada, porque ainda temos alguns minutos. Caio, mais uma questão? Carlos, eu queria saber a sua avaliação de novo ainda sobre 2023, sobre um eventual novo governo Lula, principalmente na agenda econômica. Para onde que você acha que iria o Lula e o novo governo Lula em relação a privatizações, a reformas, a reforma administrativa, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista e por aí vai? Olha, acho que o Brasil precisa. E precisava, e nós nunca negamos a necessidade de uma reforma previdenciária, de uma reforma trabalhista. O mundo mudou e é necessário que se faça a adaptação da legislação trabalhista às novas condições do desenvolvimento econômico do mundo, às mudanças tecnológicas que aconteceram no mundo, a nova forma de relação de trabalho. Não é necessariamente aquela reforma trabalhista feita pelo Temer, mas é uma reforma que modernize a legislação trabalhista sem precarizar o trabalho. Acho que o governo Lula, e ele foi presidente por 8 anos, ninguém precisa ter medo do presidente Lula, porque ele é uma pessoa de muito diálogo também, uma pessoa que nunca tentou dar um cavalo de pau em nenhum dos setores econômicos nem sociais. O que é importante para o próximo governo Lula é que ele se entenda o papel importante que tem o setor público de fazer investimentos, de dar estabilidade jurídica, a segurança jurídica aos grandes
investidores nacionais e internacionais, que possa promover o desenvolvimento com equilíbrio entre o capital e o trabalho. Isso eu acho que é absolutamente importante. Eu acho que ele tem uma liderança capaz de oferecer, por um lado, o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, a competitividade da indústria nacional, que também precisa ser modernizada, e, ao mesmo tempo, a estabilidade social e estabilidade política que foi tão combalida nesses últimos anos. Eu acho que esse momento é um momento absolutamente importante, com vistas a coisas que possam compreender a necessidade, e por isso que a união de forças e que progressistas, mais democráticas, que vão até o centro e até a centro-direita, é absolutamente fundamental para dar uma virada de página política nesse momento tão difícil que vive o nosso país, com uma crise política, um desemprego altíssimo, com um crescimento econômico muito baixo e sem perspectiva. Eu acho que o país, durante esses últimos anos, sobretudo do ponto de vista das suas relações internacionais, tem sua imagem muito prejudicada. E o PT e o próprio Lula souberam desenvolver umas relações internacionais muito equilibradas com o mundo, tanto na Europa como com os Estados Unidos, como com os países asiáticos, com os países árabes. Isso precisa ser restabelecido, uma política internacional capaz de voltar a dar ao país credibilidade e respeito no cenário internacional. Deu nosso tempo, ainda dá para fazer mais uma rodada? Carol, por favor, então encerra a entrevista, Carol. Que bom que dá tempo. Vamos lá. Presidente, o ex-presidente Lula está na frente, né, nas pesquisas, está com ampla vantagem sobre o presidente Bolsonaro. E o senhor disse agora, no início da entrevista, disse a Mona Lisa, que tem esperança de vitória no primeiro turno. Tá fácil ganhar? Como que faz isso? Precisa ampliar ainda as alianças? Como que se desenharia esse cenário de vitória no primeiro turno? Veja, não existe eleição fácil. Todas as eleições têm suas dificuldades e essa também não será eleição fácil, não apenas porque não é fácil mesmo ganhar no primeiro turno, e aliás o presidente Lula nunca ganhou, mas a nossa tese de ampliar a chegar a uma frente ampla, que ainda não é e precisa ser, mas que não se configurará apenas por alianças partidárias, mas por aliança com setores sociais e econômicos importantes do nosso país, é que pode propiciar essa possibilidade. Não pode se ter salto alto, e eu acho que não está tendo. Eu acho que o PT e o presidente Lula, especialmente, está tendo a humildade de saber que esta eleição não é eleição fácil, e também um cenário em que você tem um presidente que não tem apreço nenhum pela democracia e tem uma poderosa máquina federal a seu dispor, tomando medidas eleitoreiras, e que nós já começou essa semana, todos nós vimos isso. Não será tão simples, mas não será impossível. E se não for no primeiro turno, que seja no segundo turno. O importante é reunir forças políticas, econômicas e sociais capazes de virar essa parte e restabelecer a plenitude democrática em nosso país. E nós temos muita esperança e estamos dispostos, e o governador Alckmin vem para o nosso partido com este propósito também, e é muito bem-vindo. Estamos muito satisfeitos, muito felizes em poder recebê-lo. É um amigo. Aqui no PSB ele só tem amigos e ele dará essa grande contribuição. Esse é um aceno importante, mas ainda insuficiente. Nós precisamos ir mais além e tornar a frente efetivamente ampla e capaz de vencer as eleições presidenciais de 2022. O presidente cutucada no PSDB, hein, dizendo que no PSB Alckmin só tem, no PSB Alckmin só tem amigos. Presidente, para encerrar rapidinho, vai ter festão, então, a semana que vem? Vai ser festão mesmo a filiação oficial? Só para terminar essa entrevista com a curiosidade geral. Vai ser em pompa e circunstância mesmo? Vai ser na quarta-feira, às 10h30, no ambiente externo da Fundação João Mangabeira, que é a fundação do Partido Socialista Brasileiro. Estarão presentes os 4 governadores do PSB, estará presente toda a bancada federal do partido, as principais lideranças, a direção nacional e, claro, vai ser um ato tão simples e tão modesto quanto é a figura do governador Geraldo Alckmin. Nós queremos fazer algo que pareça com ele, que seja sóbrio, porque o momento existe também sobriedade, mas será recebido com grande alegria, com tapete verde, com tapete
vermelho e amarelo, que corresponde às cores do PSB. Sim. E será uma festa muito bonita e muito sóbria. Muito obrigada. Que seja bem-vindo o governador Alckmin, ao nosso partido. Muito obrigada, presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, pela entrevista, pelo tempo. Até uma próxima, presidente. Boa noite, muito obrigado, Mona Lisa, a você, o Caio e a Carol. Foi um prazer estar com vocês aqui. Boa noite a você e todos os espectadores da CNN. Muito obrigada. Eu reitero, então, os agradecimentos ao Caio e à Carol que participaram comigo dessa entrevista. Tchau, presidente.